Permita-me dizer essa verdade. Não é exagero, é verdade. A vida eterna e a salvação que Jesus veio trazer e consumou, a salvação e a vida eterna é algo tão seguro para aquele que é fiel até a morte, é uma coisa tão certa que o Novo Testamento parece insinuar ou ensinar mesmo que o cristão fiel, aquele que segue a Cristo, ele está tão seguro que ele pode até zombar da morte. Bom, vem comigo, o meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e hoje o nosso comentário é uma mensagem ocasional devido a essa passagem do dia 2 de novembro. Você já entendeu o que vamos falar, né? Então vamos lá. No livro de Gênesis, no capítulo 5, que foi após a queda do homem, o pecado de Adão e Eva. Ali, no capítulo 5, parece que a morte ia reinar, tá? Todo o capítulo 5 trata disso, mas tem uma luz lá no fim do túnel, e bem brilhante e bem forte, tá? Então, o que é que tem ali no capítulo 5 de Gênesis? Ali fala de todas aquelas pessoas que vivem. O que se diz lá é isso. Fulano de tal viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Fulano de tal gerou filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Isso ocorre por 8 vezes ali em todo o capítulo 5 de Gênesis. Tanto que os historiadores e estudiosos da Bíblia dão o título para aquele capítulo de O Reino da Morte. Mas outra coisa que nós encontramos ali nos comprova que a morte não veio para ficar. Bom, em todo aquele relato, em toda aquela narrativa, tudo que está escrito ali, que cita aquela quantidade de pessoa que viveu e morreu, entre eles existe aparece tem lá. Bom, deixa eu citar Gênesis 5, versículos 22 e 24. Está escrito ali, isso que vou dizer agora. No meio de todas aquelas pessoas que morreram, teve que a Bíblia diz assim, o nome dele é Enoque. Diz então, e andou Enoque com Deus e já não era, ou seja, ninguém viu mais ele sumiu, ele desapareceu, e a Bíblia diz, porque Deus para si o tomou. Então aí está muito bem claro que esse homem, no meio de todos aqueles que morreram, ele foi fiel a Deus, ele andou com Deus, essa é a linguagem bíblica. Tão fiel a Deus que Deus resolveu tirar ele aqui desse mundo e levar para, O escritor aos Hebreus, ele, digamos assim, inspirado pelo Espírito Santo, para você não duvidar, porque quem é que vai duvidar do que ele falou? Ele disse que esse homem, Enoque, ele foi trasladado. Ele foi arrebatado. Então aí comprovou que a morte, ela não veio para ficar. A morte é um inimigo que já foi vencido, tá? Então é por aí. Mas não é só isso. No decorrer de todo o Novo Testamento, ali há a história dos profetas. Os profetas tentando mostrar o poder de Deus, Deus usando eles com poder, e o trabalho ali era para atrair o povo a Deus, o povo que estava desviado de Deus. E para isso, Deus efetuou várias ressurreições ali.
Pessoas que já tinham morrido, Deus usava o profeta para fazer aquela pessoa viver ou voltar a viver. Então, ressurreição é ressurreição mesmo. A pessoa está morto e volta a viver. Então, vamos lá. Mas aí, até que um dia, no final do Velho Testamento, para começar o Novo Testamento, nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador, aqui nesse mundo. E o que o Novo Testamento diz a respeito dele? O Novo Testamento chama Jesus de o segundo Adão, quer dizer, somente esses dois homens viveram aqui no mundo sem pecado. O primeiro Adão, ele pecou, tá? Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, ele não pecou, não conheceu o pecado e até desafiou os seus opositores a convencer ele de pecado. Aí sim, esse morreu e ressuscitou. Mas não é só isso. Aí a Bíblia explica, dizendo assim, dando aquela garantia, que assim como em Adão todos morreram, assim, em Jesus, que é o segundo Adão, quem crê nele, segue a ele, for fiel a ele, a morte não prevalecerá sobre ele. Então é isso. Então vamos falar um pouco desse homem, né? Bom, Jesus, ele foi um homem diferente. Por exemplo, você já conheceu alguma pessoa que é tão diferente que ele fala com o vento? Sim, a Bíblia tem essas coisas. Jesus, ele falava com o vento. Mas quando ele falava com o vento obedecia a ele. Isso, ele é o pai da natureza, o criador da natureza. Bom, Jesus também, ele falava com o mar, com as águas. Você já viu alguém falando com as águas? Tá? E quando ele falava com o mar, as águas do mar obedecia a ele. Isso aconteceu, está nos evangelhos. Mas não é só isso. Você já viu alguém por aí falar com um morto, mas falar com um morto mesmo, em um velório, né? Pois é. Então, Jesus, ele falava com o morto, chegava em um velório onde o morto estava ali sendo velado, falava com o morto, para quê? Quando ele falava com o morto ressuscitava, voltava a viver, tá? O morto voltava a viver. Então, até um dia em que ele, foi morto e ressuscitou. Então, a morte não veio para ficar. A morte é um ser que já está vencido. A morte é um ser que já está vencido. Não precisa temer ele. Bom, agora vamos dar esse detalhe aqui. As pessoas ficam duvidando ou até mesmo murmurando. Quando alguém morre, por exemplo, aquele morreu e aquele outro não morreu. Aí a pessoa fica confuso. Mas se foi Deus quem livrou, por que Deus livrou esse e não livrou aquele? Olha, os caminhos de Deus são inescrutáveis, tá? Os caminhos de Deus, o ser humano não pode penetrar. E a Bíblia ensina que tudo indica que quando o ser humano nasce aqui, Deus que ele tem o pré-conhecimento, ele é presciente, ele já estabelece os dias que aquela pessoa há de viver. E se aquela pessoa chegar a hora de morrer e ela não quiser morrer, quando a pessoa morre, é sinal de que Deus permitiu ela morrer. Chegou a hora de Deus dela morrer. E se ela não quiser morrer, então aí o pior pode acontecer.
Parece assim uma coisa estranha? Não, é verdade. A Bíblia conta a história do rei Ezequias. É um assunto tão relevante que a Bíblia repete. Essa história está registrada no livro dos reis e no livro do próprio profeta Isaías. O rei Ezequias, ele recebeu a visita do profeta Isaías. Isaías disse: olha, Ezequias, chegou a hora de tu morrer. Aí, Ezequias não aceitou. Ele esperneou, ele reclamou, ele orou, ele chorou. E aí, Deus não é forçado a responder a oração de ninguém. Mas ali parece que a gente é assim, digamos, tem vontade de dizer que parece que Deus foi forçado a responder a oração dele. E Deus disse, olha, Deus tornou a mandar Isaías lá dizer, olha, é o seguinte, eu vou responder tua oração. Tu vai viver mais 15 anos, mas só que os pregadores não diz que aqueles 15 anos que Ezequias viveu foi uma desgraça para ele, para a família e para toda a nação, porque não era mais para ele viver. Então aí é onde entram os ensinamentos do apóstolo Paulo e do próprio Jesus, tá? Ele disse, ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. E o apóstolo Paulo disse que, olha, morrer ou viver, tanto faz. Aí ele disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, tá? Quer vivamos, quer morremos, não tem problema. Se morrer, não tem problema. Se viver, tanto faz. Somos do Senhor, mas mesmo sendo ovelha de Jesus, quando chegar a hora de morrer, não há o que espernear, porque como Ezequias que não aceitou morrer, então o pior aconteceu. Então é melhor obedecer a Deus até na hora da morte, porque só Ele sabe o que tem pela frente, assim como sabia a respeito do rei Ezequias. Outra coisa que queremos dizer aqui é que quando a pessoa diz assim, mas por que morreu? Uma pessoa tão boa. Bom, se era cristão, se era fiel a Deus, por que morreu? Bom, é o seguinte, Jesus, ele não prometeu livrar a pessoa da morte, mas tem uma coisa mais importante. Jesus, ele prometeu aos seus fiéis, triunfar sobre a morte. Claro, quando Deus tem algum propósito com a pessoa aqui nesse mundo, quando Deus ainda tem alguma coisa para aquela pessoa fazer, Deus livra aquela pessoa da morte. Um acidente, um assaltante, uma bala perdida, outra coisa qualquer, uma enfermidade, Deus livra. Quando você vê Deus curando uma pessoa de uma coisa terrível que estava condenada à morte, é porque Deus tem alguma outra coisa com aquela pessoa, além da cura, além da vida que ele deu para ele, tá? Ou para ela. Então é isso. Então, ele não prometeu livrar a pessoa da morte, ele prometeu que a pessoa vai triunfar sobre a morte. Ou seja, com ele, o próprio Jesus, que morreu, ele entregou a sua vida e aí ressuscitou para a coisa ficar mais bem feita. Então, o cristão, ele morre, como os demais morrem. Assim como lá nas arenas, no tempo das perseguições, nos tempos primitivos da igreja, que os cristãos eram queimados na fogueira. Alguém pode perguntar, mas por quê? Não tem problema. Paulo diz que tanto faz viver como morrer, somos do Senhor. E Jesus prometeu à pessoa triunfar sobre a morte. Até o profeta Daniel, Deus disse para ele, Daniel, olha, tu vai morrer, mas no último dia tu vai se levantar e receber
a tua recompensa. Temos mais outra coisa para dizer aqui. Com respeito àquelas pessoas que não acreditam em ressurreição ou não acreditam em uma vida após a morte. Ah, morreu, tudo acabou. Não, não, Senhor. Bom, Jesus lidou com essas pessoas quando ele estava aqui nesse mundo. Ele lidou com os saduceus. Os saduceus, eles não criam em ressurreição, não criam na vida após a morte e não criam em anjos, não criam em espírito, eles não criam. Tá. E aí eles fizeram uma pergunta para Jesus para testar a Jesus. E Jesus respondeu de uma maneira tão maravilhosa, tão simples. Ele perguntava: vocês nunca leram em tal lugar, em tal profeta, em tal escritura? E ele citou aquelas que Deus repetiu várias vezes. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele citou essa escritura para os saduceus. Aí ele disse assim, olha, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ou seja, cada vez que Deus se apresentava a um patriarca, a um profeta que dizia, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, já fazia centenas de anos que o patriarca tinha morrido. Mas Jesus disse que não importa que ele tivesse com 1000 anos que morreu, milhares de anos. Abraão, Isaac e Jacó estavam vivos. Seus corpos estão aqui na sepultura, mas lá do outro lado eles estão vivos. Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Jesus disse que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. É o que temos que dizer. Todas aquelas pessoas que estão lá no cemitério, sepultadas há dezenas e centenas de anos que morreram, elas estão vivas lá do outro lado, tá? Elas estão vivas lá do outro lado. Bom, agora para finalizar, um dos homens que ele mesmo disse que era o maior pecador, era o principal dos pecadores, o apóstolo Paulo. Mas quando ele passou pela transformação, assumiu Jesus na vida, viu Jesus, conheceu Jesus, se encontrou com Jesus, passou a viver para Jesus, ele chegou a zombar da morte. O apóstolo Paulo, ele deu aquelas declarações zombando da morte. Ele chegou a dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Então aí, o cristão fiel, o cristão que segue a Cristo, tem Jesus aí na sua vida, ele pode até zombar da morte. Só que a pessoa tem que permanecer fiel. A morte, ela é semelhante, tanto a morte como o inimigo das nossas almas, eles são semelhantes a uma serpente, que eles já estão com a cabeça esmagada, mas ainda estão vivos. Ainda não morreram e continuam fazendo mal a muita gente. A morte, né, atinge a muita gente. O próprio inimigo, ele tenta arruim na vida de muita gente, mas até chegar um dia em que a obra de Deus para barrar eles será concluída. Lá no Apocalipse mostra exatamente quando a morte vai ser tirada de circulação, assim como o criminoso é tirado do meio da sociedade para não fazer mais nenhum mal. A morte vai deixar de existir. Lá no Apocalipse, o final da história é essa: a morte, ela vai deixar de existir. Então, e o cristão que já está com Cristo hoje, firme, fiel, ele pode até zombar da morte. Bom, entre muitas coisas que temos para falar, mas o tempo não permite para não ficar longo demais aí a gravação, vamos ficar por aqui. Mas sabendo de uma coisa,
A morte, ela não veio para ficar. Ela tem o seu dia final. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa gravação, dê o seu like, compartilhe essa gravação e nos ajude a levar essas mensagens para mais pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine e te abençoe ricamente.